Maranata, querido líder, capelão do clube, bem-vindos ao CTBD 2021. E eu estou aqui para dar uma importante aula para vocês sobre o papel do capelão, sobre a classe bíblica. Aliás, a classe bíblica é um dos momentos mais importantes de um clube. E eu quero passar alguns passos importantes com vocês, venham comigo. Primeiramente, você pode ser um líder que revoluciona. Um líder que revoluciona é um líder que faz as coisas diferentes. É alguém que sempre procura dar o seu melhor. É alguém que inova. É alguém que busca informação. É alguém que faz as coisas com carinho, com amor, com esmero. Olha só esse importante texto. Ide, portanto, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Muitas pessoas há que querem saber o que fazer para serem salvas. Querem uma explicação simples e clara dos passos indispensáveis para a conversão. Para que uma pessoa possa chegar, uma criança, por mais tenra idade que tenha, por mais novinho que seja, para uma pessoa poder chegar a tomar uma decisão na sua vida, é muito importante que ela entenda, que ela compreenda os passos para a salvação. Veja bem, quando Cristo Jesus deu os passos para o batismo, ele deu pelo menos 3 passos que são indispensáveis. Primeiramente, ir e anunciar e ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado, Mateus capítulo 28, verso 19, Marcos capítulo 16, verso 16, quem crer e for batizado será salvo. Crer no que, afinal? Crer naquilo que aprendeu, que foi ensinado. E se alguém não foi ensinado, como vai crer? E o terceiro passo é se arrepender. Como alguém pode se arrepender se não tem informação de que fez algo errado, por exemplo? Entende a complexidade do assunto? Por isso, muito importante, querido capelão, você deixar bem claro. Olha só esse texto de Ellen White. Seria muitas vezes mais proveitoso se as reuniões de sábado fossem de natureza de um estudo bíblico. Estudo bíblico. Olha só, a verdade bíblica deve ser apresentada de maneira tão simples e interessante que todos possam facilmente compreender os princípios da salvação. Aqui ela usa 2 palavras bem interessantes, olha. Apresentar o assunto de maneira tão simples e interessante. Algumas pessoas querem embelezar demais a sua fala e o negócio fica muito complexo, entende? Fica difícil das pessoas entenderem. Portanto, quando você transmitir as verdades bíblicas, fizer a classe bíblica, expor o assunto da palavra de Deus, coloque o assunto de uma maneira mais simples o possível e eu vou passar até inclusive a forma de você fazer isso numa linguagem simples. Olha só, a importância. Por que é importante a classe bíblica do clube e você expor o assunto com clareza para as crianças? Vai chegar algum momento do ano que as nossas crianças elas vão querer descer as águas batismais. O próprio programa do clube, os encontros, os eventos, vai levar essa criança à decisão. E muitas crianças chegam e dizem assim, olha, eu quero me batizar. E a primavera é o momento do batismo dos clubes. Então, o ideal é que você organize a classe bíblica de maio até metade de agosto, vamos dizer assim, pouquinho antes da primavera. Você terá 13 temas. Os estudos preparados pela União Sul-Brasileira, Acampando com o Criador, no caso de 10 a 12 anos, e também o segmento de 13 a 15 contempla 13 estudos. Então são 13 passos. Você tem que organizar a sua classe de maio até final de agosto para que em setembro essa criança possa descer as águas batismais. Algumas dicas importantes. Quem pode dirigir a classe bíblica do clube? Então o ideal é que a classe bíblica do Clube dos Brovadores ou de Aventureiros seja dirigida pelo capelão do clube. Isso não impede que em algum momento um ancião, um líder, ou alguém que tenha um conhecimento específico de
de algum estudo, por exemplo, possa ministrar essa classe. Isso já acontece, por exemplo, com classes e especialidades do clube, em que às vezes um profissional ou alguém de algum segmento é convidado para ministrar às crianças, entende? Olha só, qualificações, eu quero frisar as qualificações, que seja uma pessoa espiritual. Eu oro a Deus para que você, querido capelão, seja usado por Deus. Eu oro a Deus para que você seja um instrumento poderoso, mais cortante do que espada de dois gumes, que você possa falar ao coração das crianças. Jesus precisa voltar. As crianças precisam ouvir as verdades porque elas serão instrumentos para levar as verdades à sua família. Qualificações importantes, alguém que seja alegre, dinâmico, criativo, que procura sempre dar o melhor de si, alguém mais jovem ou com espírito jovem, alguém divertido, alguém que a galera possa curtir a sua fala, entende? Alguém que a turma vai se identificar com o seu jeito de ser, com a sua fala e vai poder transmitir melhor a mensagem. Alguns passos importantes para você lembrar. Em um clube que deseja levar juvenis e adolescentes ao céu, a classe bíblica brilha mais do que a ordem unida e acampamentos. Você tem que entender que a classe bíblica realmente é o momento santo, divino. Quando eu falo de santo divino, não estou falando que santidade e algo divino tem conotação de coisa séria ou alguém que fala com medo, parece que está sendo repreendido. Você pode se soltar, você pode fazer algo diferente mesmo, arrojado com o clube. Ame os juvenis e adolescentes, isso aqui é muito importante. Nessa fase da vida, eles têm incrível capacidade de reconhecer a sinceridade no amor demonstrado pelos líderes. Terceiro, grave bem, ore a Deus a fonte de amor verdadeiro para amá-los. Deus é a fonte de amor. O conceito de Deus é amor. E quando nós vamos a Ele, nós vamos amar nossas crianças. Seja criativo, didático. Você pode surpreender sua classe com uma nova ilustração a cada semana. O conhecimento do assunto que se está abordando requer dedicação, preparo, consagração para o trabalho. E mais ainda, o quinto, aplicações práticas das verdades. Faça aplicações voltadas à realidade que juvenis e adolescentes eles estão vivendo, ok? Algumas dicas gerais que são muito importantes e você não pode esquecer. Seja criativo, saia da mesmice. Lembre-se, você é um espelho para as crianças, eles vão desejar te imitar. A necessidade de pessoas que inspirem, volto a dizer, e que sejam espirituais. Procure dar o melhor à sua classe, lugar, materiais, lugares específicos que você pode fazer a classe. Saiba tudo sobre eles, isso aqui é muito importante. Você deve ter um bloco de anotações, você pode saber a data de aniversário de cada um deles e mandar recados no dia do aniversário. Você pode ter um cadastro de todo o endereço atualizado dessas crianças. Você pode subdividir os seus aventureiros e os seus desbravadores em 3 níveis. O interessado A, o interessado B e o interessado C. E você vai poder saber que o interessado A é aquele que vai no clube, vai na classe bíblica, mas quem sabe é filho já de um adventista ou que já está frequentando a igreja além de ir ao clube, de alguma forma. Esse é A. Você sabe que o B, por exemplo, ele vai no clube, frequenta a classe bíblica, mas os pais não são da igreja, tem algumas dificuldades, a família é um pouco mais secularizada, um pouco mais distante, existem barreiras. E existe o C, que é aquele bem desinteressado. Então você pode montar anotações sobre essa criança de forma que você acompanhe passo a passo. Alguns passos importantes, dicas para se motivar a classe. Por exemplo, você pode, ao motivar a classe, você pode promover concursos. Você pode fazer, por exemplo, o desbravador ou o aventureiro bom de estudo. É aquele que estuda o estudo em casa durante a semana. No fim de semana, quando ele vem para a classe, você faz um concurso ali e o que melhor responder as questões, por exemplo, leva um prêmio. Ok? Então, existem muitas dicas, depois você vai poder também acompanhar esse material que vai estar publicado aí dentro do site do CTBD, ok?
O caça-tesouro, por exemplo, uma série de textos bíblicos são espalhados em uma quadra ou pequena mata, mediante as respostas, a criança ganha uma pista para seguir em frente, né? Então é legal. Encenação sobre o tema, esse já é uma proposta também do próprio estudo que vocês têm, na parte de trás, né? A gurizada faz o joguinho, né? Uma unidade compete uma com a outra e depois ela é sorteada para cantar uma música, fazer uma dramatização, fazer uma curta encenação. Então, se seguir também o programa do próprio estudo, você vai ter muito sucesso também. Vamos à frente, olha só. A sua criatividade é o limite. Isso é muito importante, gente. O que manda mesmo é a sua criatividade. Eu, por exemplo, quando eu vou falar, por exemplo, sobre a Bíblia, se eu fosse pregar para as minhas crianças sobre a Bíblia, o que eu poderia falar sobre a Bíblia? Eu poderia, por exemplo, fazer um cenário, eu poderia levar um similar de um pergaminho, eu poderia levar uma Bíblia na versão hebraica da Bíblia, na versão grega da Bíblia, mostrar a Bíblia em hebraico, mostrar a Bíblia em grego. Eu não vou passar todas as dicas de todos os estudos, entende? Mas isso aí, a tua criatividade é o limite. Por exemplo, se eu fosse falar sobre a volta de Jesus, nada impede de você de fazer, por exemplo, o estudo da sua classe fora do ambiente do clube. Por exemplo, num sábado à noite ou um dia à noite, bem estrelado. Já imaginou você fazer o estudo da volta de Jesus com o céu bem estrelado? Se você tiver ali algum aparelho para ajudar na visualização ou baixar alguns aplicativos no celular da galera que eles possam ter, né? Você pode falar sobre a constelação de Órion, que não pode ser vista do nosso hemisfério. Você pode falar sobre outras constelações e encerrar o estudo com a volta de Jesus. Você pode usar a saudação Maranata, por exemplo, amar, anunciar, apressar e aguardar. E, por exemplo, o polegar curvado é o desbravador curvado na presença de Jesus. Então, veja, é muito próprio você usar elementos como esse para fazer a classe bíblica, ok? Por exemplo, se você estiver fazendo um outro tema, vamos supor, salvação. Não, o assunto é salvação, aliás, é um dos temas da classe bíblica, salvação. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um cenário, eu posso usar uma maca, simbolizando o resgate, né? Eu posso colocar uma cruz, já imaginou uma linda cruz coberta com um manto, um véu vermelho ali, e você falar sobre salvação. Então, volto a dizer, a tua criatividade é a que manda de fato, entende? À frente, nós temos ainda algo muito importante dizendo o seguinte, capelão. Você precisa entender que é muito importante você fazer apelos aos seus meninos, ok? Falando ao coração deles com sinceridade. Você se torna o líder espiritual, você é a referência, você é o pastor deles naquele momento e em nome de Jesus, você tem a autoridade do céu para falar olhando nos olhos. Você pode fazer um apelo geral a todos. Inclusive, quando você percebe que um ou dois já estão muito próximos, você pode fazer um apelo olhando já diretamente para aquela criança e ajudando para que ela tome a decisão. Uma coisa é certa, os grandões, quando se levantam nos apelos, a gente não sabe muito bem se ele está por emoção ou ele está fazendo isso porque os outros fizeram, mas quando uma criança, ela se levanta e ela vem à frente, porque ela está ouvindo a voz do Espírito Santo. Que Deus te abençoe poderosamente, que até a primavera, até o final de agosto, nós tenhamos completado os 3 estudos e possamos ver um exército de crianças sendo entregues e salvas para o reino de Deus. Esse é o meu sincero desejo, em nome de Jesus. Amém.